gota? A gota é uma doença caracterizada pelo acúmulo de ácido úrico no sangue. Esse ácido úrico em excesso no sangue, ele começa a se depositar nas articulações de forma silenciosa. Sim. E até o ponto em que o organismo enxerga aqueles cristais de ácido úrico naquela articulação, identificam que é um corpo estranho e resolvem atacar aqueles cristais, porque aquilo não era para estar ali, então vamos combater para tentar tirar. Quando o organismo combate aqueles cristais, ocorre a crise de gota, que é quando a articulação incha, fica extremamente dolorosa, é uma crise muito intensa. Sim. Ela começa inicialmente... A dor é muito forte? A dor é muito forte. Dentre todas as artrites que a gente tem na reumatologia, a gota ela é a mais intensa. Não é necessariamente a doença mais grave, mas é a que a dor é a mais intensa. Caracteristicamente, o paciente relata que até o lençol que encosta no pé na cama é insuportável. Então, o paciente quando você falou, realmente eu não dá lembrei conta. do meu tio, eu tenho um tio que ele tem. Uhum. E aí, quando ataca, seria assim, quando ele tem as Isso, crises, as crises. o dedão dele fica desse Uma bola. tamanho. Exatamente. Ele sente muita dor. A articulação mais frequente de se iniciar a gota é a do primeiro dedo, que a gente chama de podagra, que é a gota no hálux, que é o primeiro dedo do pé, o dedão. Geralmente começa com o dedão, aí tem uma crise, depois essa crise se resolve espontaneamente ou com o uso de anti-inflamatório, o paciente fica ótimo, ele acha que ele não tem mais nada, então muitas vezes ele nem procura o médico novamente, aí daí a algum tempo ele tem de novo. E assim ocorre a gota, ela vai tendo crises e crises. Quanto mais tempo vai passando, as crises vão ficando mais frequentes, com intervalo mais curto, e aí sim começa a aparecer em outras articulações também. Tornozelo, joelho, e quando é muito crônico e muito intenso, passa até para a parte superior do corpo. Olha. Cotovelo, punhos, mãos, Então, ela é tipo assim, como se fosse gradual? Habitualmente ela se inicia em membros inferiores, começando pelo pé, e quanto mais frequente, mais grave for ficando, se o paciente não tratar naturalmente, ela pode acometer outras articulações, e as menos frequentes são da parte superior do corpo, que é membro superior, cotovelo, punho, mãos. Geralmente A gente poderia dizer que existem níveis de gota? Sim, na verdade, a gota não tem uma variação, a gota é uma doença única, é um pouco diferente, igual o lúpus, que pode ter níveis bem distintos. A gota é uma doença única, mas se não é tratada, se ela não for tratada, ela começa a ficar mais grave. Entendi. Então, vai tendo mais acúmulo de ácido úrico, mais deposição nas articulações e aquilo vai se tornando mais grave. Chega ao ponto de começar a ter depósito no subcutâneo, na pele. Olha. E aí ocorre o aparecimento dos tofos, que são umas nodulações, geralmente em superfícies articulares, mas pode acometer também em orelhas, aqui no braço, que é o depósito do cristal do ácido úrico mesmo. Sim. Então formam os tofos, os casos mais avançados são até muito intensos, isso já é uma forma bem avançada, bem mais grave da gota. Você falou a respeito da questão do ácido úrico que leva à gota. Isso. O que pode fazer com que o ácido úrico, a pessoa fale assim, fiquei na dúvida. Eu daria um exemplo, eu sei que carne de porco é um veneno para quem tem gota. Mas o que seria? O que a pessoa pode fazer com que o ácido úrico dela aumente para que ela possa chegar a ser acometida por gota? Existem alguns fatores de risco, né, para a doença gota. Isso está muito relacionado ao acúmulo do ácido úrico, que é realmente o principal fator causador. O sedentarismo e a obesidade aumenta a produção endógena do ácido úrico, que é o nosso organismo que produz. Sim. Então, 70% do nível sérico do ácido úrico é gerado pela produção endógena. Então, o sedentarismo e a obesidade aumenta essa produção. Só para dar um exemplo numérico, um paciente com peso normal, ele tem uma chance de ter gota. Se ele está em sobrepeso, essa chance dobra. Se ele está em obesidade, essa chance triplica.
Então, só para a gente entender a importância do peso nesse fator causal da gota. Eu te pergunto, doutora, eu não vou falar a senhora não, porque você está muito jovem. Obrigada. Eu te pergunto, o número de pessoas com gota, então, tem aumentado porque o número de obesidade está aumentando. Exatamente. Infelizmente, no Brasil. Exatamente. A gente tem campanhas de obesidade até para crianças. Isso. A criança pode ter gota também? É muito difícil, porque necessita um tempo de acúmulo maior do ácido úrico. Entendi. Então, muitas vezes não dá tempo de acumular o suficiente a ponto de desencadear a gota numa criança. Ok. Mas existem crianças com hiperuricemia, que é a elevação do ácido úrico. Quer dizer, é uma forte candidata a ter gota no futuro, até já na adolescência. E a gota tem aumentado nas pessoas? Hoje, nesse processo, você tem observado um aumento de pessoas com gota ou não? Como que? Sim, um outro dado importante, em torno de 1900, era 0,1% da população que tem gota. Hoje é 1%, quer dizer. Então isso vem aumentando, são números arredondados, mas aumentou bem. Sim. Então a incidência vem crescendo muito. Em relação, eu vou só retornar dos fatores de risco, quando você falou da alimentação. A alimentação, ela tem uma interferência, sim, que eu acho importante falar, porque é o que as pessoas pensam primeiro, igual você falou, da carne de porco. Na verdade, a alimentação rica em purina pode aumentar a produção do ácido úrico, porque a purina ela é degradada em ácido úrico. Ok. Então, o que tem purina? Carnes, a carne de porco também, mas não é exclusivamente ela. Mas a de boi também tem? A de boi também tem. Por que a gente fala carne de porco, então? Pois é, porque... É um mito? É uma coisa que o povo inventa, assim? É tipo um mito, porque tem outros alimentos que também tem. Por exemplo, frutos do mar. Olha. Ostra, camarão. E outro fator que aumenta também, dessa degradação, bebida alcoólica, como cerveja e vinho tinto. Então, por que geralmente a pessoa tem aquela crise depois de uma churrascada, né? Vai num churrasco, come bastante, bebe bastante, acabou o churrasco, vai dormir, acorda em crise de gota. Isso aí. Porque bebeu cerveja, comeu carne, então juntou vários fatores de risco aí, fez um pico de purinas, teve um aumento rápido aí da produção de ácido úrico. Pessoa sedentária. Sedentária, às vezes obesa ou em sobrepeso, dá a crise. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.